Paz do Senhor, queridos, nós vamos começar uma nova fase do nosso discipulado. Eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente. Queria que vocês prestassem atenção nessa palavra individualmente. Membros desse corpo. A palavra individualmente ou membros desse corpo em particular é o grego meros, que nós somos individualmente membros de um corpo. Capítulo 13, versículo 10, versículo 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Essa palavra em parte, ela é a mesma palavra que é descrita no versículo 27 anterior, individualmente, também igualmente meros. O Senhor tem nos falado a respeito da unidade, o Senhor tem nos falado a respeito da coletividade, o Senhor tem nos falado a respeito do reino de Deus ser um reino onde a salvação é a salvação do corpo. Nós podemos ler, por exemplo, em Efésios, capítulo 5, versículo de número 23. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, irmãos, algo que a gente precisa estar atento nesse tempo, não só nesse tempo, mas em todos os tempos, é sobre a responsabilidade que o Senhor tem com uma esposa coletiva, com uma igreja corporativa, uma igreja coletiva, uma igreja que não se move na individualidade dos seus membros. É óbvio que a salvação começa na nossa individualidade. Outrora estávamos nós lá mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor foi e nos pescou individualmente, mas para um propósito coletivo. Então a salvação ela começa no individual e ela caminha para o coletivo, à medida que nós vamos crescendo em maturidade. Igualmente os nossos filhos, né? Quando nós temos filhos pequenos, crianças, eles pensam nele, a hora de comer, a hora de tomar mamadeira, né? Tudo gira em função dele. E aos poucos, quando ele vai crescendo, ele vai compreendendo que há um mundo, que ele precisa se relacionar, que ele não vai conseguir ser bem-sucedido se ele achar que o mundo gira em torno dele mesmo. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando um ser coletivo, né? Então, assim também nós, como seres espirituais, nós nascemos na nossa individualidade, na nossa infantilidade. Isso é normal. Mas o que a gente precisa, irmãos, é crescer. E o crescimento nada mais é do que o sacrifício da nossa individualidade. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz que isso é necessário, uma transformação de mente para que a gente compreenda essa realidade. Romanos capítulo 12 vai dizer que nós precisamos ser como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Entregar os nossos corpos, entregar a nossa vida individual como um sacrifício. Para quê? Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Segundo as palavras de Efésios, capítulo 4, ele diz que os ministérios eles são estabelecidos no capítulo 4, versículo 11 em diante, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento. O próprio corpo faz o seu aumento natural,
para a edificação de si mesmo em amor. Então, quem edifica o corpo? O próprio corpo. Quem faz o corpo crescer? O próprio corpo. Então, tudo que está dentro do corpo, irmãos, cresce. E essa é a nossa grande luta, essa é a nossa grande dificuldade. Nós somos tendencionados, nós somos condicionados, a nossa mente é condicionada por um vinho de embebedamento, né? Por um vinho que tira a nossa sobriedade. À medida que nós nos libertamos desse sono da individualidade, nós vamos compreendendo essa realidade tão gloriosa, irmãos, tão poderosa, que fala sobre esse poder da coletividade, o poder da mesa, o poder da comunhão. É assim que a igreja primitiva andava, é assim que os irmãos do início da igreja, e assim também será a característica da igreja dos últimos dias. Então, queridos, vamos abdicar da nossa individualidade. Não diga mais os meus sonhos, não diga mais eu vou, não diga mais eu quero, não diga mais eu penso. Vamos colocar tudo isso debaixo do propósito da ciência de Deus, para que o Senhor possa ser glorificado através da nossa vida. Nós não estamos aqui para vivermos para nós mesmos. Nós estamos aqui para servir a um propósito coletivo. Quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, queria que você entendesse isso. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele só terá compromisso com o corpo. Nenhum membro solto do corpo. Ainda que o processo do indivíduo tenha começado, mas esse membro não tenha se entregue ao sacrifício da sua individualidade e abraçado o coletivo, o Senhor deixará essas pessoas de fora. Por isso, muitos ficarão de fora do reino. Então, eu queria que você estivesse meditando nisso e pudesse estar pensando sobre isso. E eu quero terminar com uma história que eu gosto muito, que ela está em Atos, capítulo 28, quando Paulo se levanta, Atos 27, 28, quando Paulo se levanta e nessa viagem para Malta, ele diz no capítulo 27, uma tempestade, ele diz no versículo 22, agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César e a Deus, e Deus te deu todos os que navegam contigo. E aí, um pouquinho depois, no versículo 29, ora, temendo bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já jogado o barco salva-vidas ao mar, sobre o pretexto de irem lançar âncora pela proa, disse Paulo ao oficial e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do barco salva-vidas e o deixaram cair. Então, algumas pessoas estavam fugindo do barco e Paulo diz, o mesmo Paulo que havia dito que Deus havia dado todos do navio, ele disse, se vocês saírem do navio, vocês não vão se salvar. Então nós compreendemos que a salvação daqueles homens, ela estava condicionada a eles estarem no barco, a estarem no coletivo. Uma hora que eles buscam a salvação de forma individual, eles estão correndo risco. E assim também, irmãos, é o corpo de Cristo. Não há salvação fora do corpo. Não há salvação fora da unidade. Deus abençoe.